Então, vamos falar de Clube do Remo. Clube do Remo que acabou de jogar, né? Acabei de assistir aqui a partida contra o Galo Mineiro. Gente, vamos ser realistas. Futebol, ele é em cima de realidade. Não dá para inventar, não dá para o eu acho. É o que a gente vê, a gente dá a opinião. Tem a minha, você tem a sua, e assim a gente vai trocando ideia. Vamos lá. Primeiro, ainda bem para o Clube do Remo que o Galo jogou os 2 jogos desfalcado. Essa é a verdade. Tecnicamente, fisicamente, não vou falar nem investimento. Tecnicamente, fisicamente, é algo assim surreal de diferença. O Galo não veio completo no jogo de Belém, e no jogo de Belém, o Remo, que não sabe jogar defensivamente, porque o Bonamigo não é um grande treinador defensivamente falando, essa é a grande verdade, se acovardou, não precisava, depois teve a ajuda do calor forte, do desgaste do Atlético, fez uma marcação mais adiantada, mesmo assim o Atlético deixou de fazer 2 gols claros, poderia ter metido 4-0 em Belém e acabar a história. Vamos até o Mineirão ontem. O Remo teve uma postura diferente, foi marcar mais na frente, é verdade, só que houve um espaço muito grande entre o seu ataque e o seu meio de campo, que ali saía a bola do Galo, jogadores rápidos, cometeu uma falha gravíssima, que foi adiantar os seus zagueiros também na marcação, e se disputar a corrida com o ataque, com o Hulk, com o Keno, né, com todo mundo ali, com certeza ia perder na corrida como perdeu. Felizmente, o Remo nesses 2 jogos, ele teve um vilão. E o vilão não foi o jogador adversário, foi o seu próprio zagueiro Jansen. O Jansen, nos 4 gols que o Remo levou, não sei se a produção vai botar esses gols aí, você pode analisar. Primeiro gol do Galo, o Jansen prefere marcar o cara que está do lado de fora do que marcar o cara que está bem ao seu lado. O cara entra, faz o gol 1-0. No segundo gol, ele tinha tudo para jogar o Hulk lá na arquibancada. Ele, por 2 momentos, não conseguiu fazê-lo, o Hulk fez o gol. No jogo de ontem, no escanteio curto, no primeiro pau, ele me deixa o Hever cabecear e fazer o gol. No segundo gol do Galo, ele comete um pênalti com o Hever praticamente na bandeira de escanteio. Claro que não foi isso, mas que não ia resultar em nada, e aí prejudicando o Clube do Remo. Que é uma defesa, é uma zaga que a torcida vem apontando, a imprensa vem apontando, a diretoria vê que tem muita dificuldade, e não é só a zaga não, gente. O setor defensivo do Clube do Remo se defende muito mal. Abner, me dá então um outro exemplo que não só contra o Galo, que contra o Galo não vale. Vou te dar um exemplo contra o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, depois que tomou o gol, teve uma oportunidade de ouro que a zaga do Remo ficou estática, o cara entrou na grande área, foi derrubado pelo Vinícius, a comentarista de TV da Sport TV também apontou penalidade máxima, o juiz, ainda bem para o Clube do Remo, não marcou. Uma falha clara de defesa do Remo. E aí o Remo sai, então, da Copa do Brasil. Repito, que bom que não estava completo nos 2 jogos, que bom que o Atlético se desinteressou do jogo no segundo tempo aqui em Belém, e também, logo depois que fez o primeiro gol ontem lá no Mineirão, trocou todo mundo, fez o rodízio de gente. Isso foi muito bacana, porque aí o Remo, não é que o Remo tenha igualado, mas não trouxe para o Remo ainda mais dificuldade, de repente, de passar uma vergonha lá no Mineirão. Ficaram as lições, e eu gosto muito mais de ter lições jogando contra time bom do que contra time ruim. Porque se o Remo é campeão invicto do Campeonato Paraense, ia ter gente dizendo que o Remo estava pronto para disputar a Champions League. E não é isso. Eu, pelo menos, não comento futebol com paixão. Eu comento futebol pelo pouco que eu conheço e gosto de pontuar o que está na minha cabeça e dividir com vocês aqui do canal. O Remo parte agora para o jogo contra o Botafogo, e vou dizer uma coisa para vocês. Jogos da grandeza, da dificuldade, do tamanho, como esses 2 jogos contra o Atlético Mineiro, eles servem para a equipe mais frágil, menor na qualidade técnica, de casca, sabe? Cria aí uma casca grossa para elevar o teu poder de competição, para que tu possas, na competição que está dentro da tua realidade, você fazer a diferença. Então o Remo, ele sai do Mineirão contra o bom time do Atlético, mesmo não estando completo, mas sai com casca, sai com o enfrentamento, sai sem medo para enfrentar o Botafogo, que tem camisa, tem tradição,
tem investimento, mas que a gente também sabe que não é um time que joga o futebol que o Atlético joga, que o São Paulo joga, que o Flamengo joga, que o Grêmio joga. A gente sabe muito bem disso. Tanto é que o Botafogo ainda não decolou nessa própria competição. O jogo saindo do Engenhão, indo para o Raulinho de Brito, eu acho que é positivo para o Clube do Remo. Por quê? Porque tira aquela característica do Botafogo estar jogando dentro de casa. Apesar de ser no Rio de Janeiro, mas o Botafogo vai para um estádio diferente, vai fazer uma viagemzinha diferente, então não vai ser o Engenhão que o Botafogo já conhece os 4 cantos. O que o Remo, na minha opinião, precisa para esse jogo contra o Botafogo? Precisa ter coragem de jogar, precisa ser intenso e, fundamentalmente, precisa corrigir como se defende. O Remo, infelizmente, está deixando muito a desejar na forma de se defender. Me preocupa os 2 zagueiros, me preocupa a marcação dos laterais, me preocupa o Shoa e Lucas, que com a bola jogam muito bem, mas sem a bola demonstram dificuldade. Tanto é que eu sempre, quando encontro o Lucas, brigo com ele dizendo: Lucas, para de querer jogar em todas as posições, lembra que tu faz uma volância, tu precisa recompor a marcação. O Lucas vai embora, não tem outro jogador de meio de campo que possa ajudar o Shoa, de repente, no desarme e no contra-ataque. Aí o Remo fica muito exposto. Eu acho que isso o Bonamigo deveria urgentemente tentar corrigir na equipe do Clube do Remo. Tem tudo, sinceramente falando, mesmo com essas dificuldades. Deixa eu pontuar só uma coisa. O Remo também precisa fazer jus e meter medo nas equipes adversárias com o seu ataque. Com o seu ataque. A gente também não está vendo isso. O Dioguinho entrou na equipe, foi muito bem no primeiro jogo contra o Atlético. Ontem ele mais jogou para se empregar em alguma equipe aí do futebol brasileiro do que jogou para dentro do gol. Ele mais driblava aquela coisa, depois tocava para trás. Driblava e tocava para o lado. A não ser no momento do pênalti perdido pelo Gedós, que ficou devendo, hein, por sinal. Que o Dieguinho, foi a única jogada que ele foi intenso, foi na grande área tentar alguma coisa, que acabou sendo marcada a penalidade. Então o Remo precisa urgentemente meter medo com o seu ataque. Eu sei que pela Série B, jogando dentro de casa, o Gorni fez o gol, ok, mas precisa ser mais repetitivo, chegar ao ataque e meter mais medo na equipe adversária. E é o caso do Botafogo no próximo domingo. Agora, gente, eu vou dar mais uma pausa aqui no vídeo para que a gente agora fale sobre CT do Clube do Remo. Informações que eu tive de bastidor e quero trazer para vocês e que, sinceramente, ainda não vi ser comentado na grande mídia, né? Então a gente vai dividir um pouquinho com vocês. Falou? Vamos lá.